Sidi Ahmed Rezala apavorou a França durante o inverno de 1999. O jovem argelino de 20 anos assassinou 3 mulheres em poucos meses, com violência extrema. E rapidamente ficou conhecido pelo assassino dos comboios. Ele costumava viajar sem destino pela França, embarcando em várias carruagens da Companhia Ferroviária Francesa. É identificado e depois procurado por toda a Europa. Foi finalmente preso em Lisboa em janeiro de 2000. Bem-vindo a mais uma história HVT. Olá, sou o Hélder Cardinali Sampaio do canal MAC MPSK. Hoje encontramos para mais uma história verdadeira e trágica francesa. Sidi Ahmed Rezala nasceu a 14 de maio de 1979 em El Biar, na Argélia. É filho de um ex-polícia. Ele desfrutou de uma infância normal. Teve uma escolaridade sem problemas associados. Ele era uma criança considerada normal. O próprio começa a demonstrar umas certas habilidades para o desporto, incorporando a equipa de basquete do colégio. A sua família emigrou para a França no verão de 1994, para fugir à violência na Argélia. Uma vez em Marselha, infelizmente Sidi Ahmed abandonou os estudos e começou a frequentar pequenos criminosos e traficantes de droga. E rapidamente começou a dedicar-se ao roubo, às drogas e ao álcool. Sidi Ahmed multiplica ausências prolongadas e atos de violência. Os seus pais então pedem ao juiz das crianças a sua colocação num centro para jovens. Poucos meses depois, em fevereiro de 1995, Sidi Ahmed foi condenado pelo Tribunal de Menores de Marselha a 4 anos de prisão, incluindo 18 meses de prisão e 30 meses de liberdade condicional por ter agredido, roubado, violado um jovem de 14 anos, na estação de Saint-Charles, em Marselha. O seu ADN é coletado durante a investigação. Este é um primeiro de uma longa série de alterações com a lei. Em 1997, ele foi preso por uma história de relógio roubado e condenado a 100 horas de serviços comunitários. No ano seguinte, em maio, ele agrediu um agente da Companhia Ferroviária Francesa com uma faca, o que lhe rendeu uma sentença de 1 ano de prisão. Ele foi preso no Centro para Jovens Detidos em Louins, no Bouches-du-Rhône. Em fevereiro de 1999, ele foi acusado de ter violado outro detido, mas o caso não teve êxito, por falta de provas, especialmente porque ele também afirma ter sido violado. Sidi Ahmed foi solto a 29 de junho de 1999 e foi diretamente para Amiens. Ele visita a sua ex-namorada, Nadia Abdelmalek, com quem teve uma filha, Sara Yasmina. A jovem o deixou enquanto ele ainda estava na prisão. Ele fica na área por um tempo, vendo a sua filha regularmente, e também lhe foi oferecido uma formação na indústria hoteleira, mas ele não ficou.
Acostumado a percorrer a França de comboio, ele costumava a viajar sem pagar e também será multado 42 vezes por não ter pago as viagens. Sid Ahmed também tenta entrar na Legião Estrangeira, mas é recusado por causa das cicatrizes que ele tem no seu braço, devido a uma tentativa de suicídio durante o seu tempo na prisão. A partir daí, tudo muda. Muito rapidamente para Sid Ahmed, que passa de um simples rebelde a um assassino em série. Ele é acusado de 3 assassinatos de 3 mulheres jovens em menos de 3 meses. Ele conheceu a primeira vítima no comboio de Limoges para Paris, no dia 13 de outubro de 1999. Isabel Peik, de 20 anos, e estava indo para a Inglaterra. Ela conheceu Sid Ahmed na estação de Limoges, de acordo com os testemunhas. Eles falaram um com o outro durante a viagem, mas jamais saberemos o que realmente aconteceu, ou seja, qual for o caso. O corpo de Isabel é encontrado durante o dia ao longo da ferrovia, perto de Châteauroux. Parcialmente nu, o cadáver todo desarticulado e a cabeça explodida. Uma reconstituição espetacular mostra que o comboio estava a rolar a 150 km/h, quando Sid Ahmed jogou pela janela o corpo, provavelmente ainda vivo, de Isabel. Sid Ahmed diz também ter estrangulado a jovem. Ainda em outubro de 1999, ele seduziu a jovem Émilie Bazin, de 20 anos, que foi declarada desaparecida a 29 de outubro. O seu corpo foi descoberto em Amiens a 17 de dezembro, na cave do quarto de Sid Ahmed. O corpo foi espancado, tinha várias facadas, despido e em descomposição. Poucos dias antes desta trágica, um assassinato sórdido apavorou toda a França. Por volta das 3 da manhã do dia 14 de dezembro, um controlador da companhia ferroviária francesa encontrou o corpo esfaqueado de Corinne Caillot no WC da carruagem número 46, em Calais-Ventimille. Esta mãe de 36 anos morreu após ser faqueada 14 vezes pelo agressor. O seu filho de 5 anos estava dormindo na carruagem seguinte. A polícia encontra o boné assanguentado de Rezala ao lado do corpo. Este último havia sido multado no início da noite, mas desceu num comboio na estação de Dijon. A polícia chega às pistas das 3 investigações e inicia uma busca a 20 de dezembro. Um retrato robô é estabelecido de Sid Ahmed. Ele torna-se a pessoa mais procurada na França, como uma testemunha importante, no caso de Caillot. Os seus haveres pessoais são encontrados perto do corpo de Corinne. As várias organizações policiais têm dificuldades de comunicação, o que deixa a possibilidade de Sid Ahmed escapar várias vezes das mãos das autoridades. No começo, ele ficou escondido na casa dos pais, mas fugiu para a Espanha, quando soube que era procurado. A família não sabia de nada, fica arrasada. Quando a polícia chega à casa, as autoridades procuram Sid Ahmed na zona onde os pais vivem, por todo o lado, mas Sid Ahmed permanece indetectável. É procurado em 13 países da União Europeia, mas também em 3 países do Magreb. Ele é suspeito de ter fugido para a Bélgica, porque é o país de origem da mãe, de Sid Ahmed. Ele havia sido preso pelos serviços da alfândega um mês antes do assassinato de Corinne Caillot, com uma lata de gás lacrimogéneo, um punhal e 20 gramas de cannabis. Por falta de identificação formal, ele foi libertado quando o seu ADN já estava no banco de dados da polícia. Na Espanha, ele rouba um saco também de uma mulher e é preso.
Ele também foi libertado algumas horas depois, porque ninguém fez a conexão com a pessoa que toda a gente procurava na França. Por fim, trocou a Espanha por Portugal e refugiou-se na Baixa da Banheira, perto de Lisboa, onde foi alojado por um contacto. Durante esse tempo, na França, as autoridades atropelam, a tensão aumenta, a psicose popular também. Os pais de Sidi Ahmed pedem publicamente que ele se renda, mas nada tem êxito, nada tem efeito. No final das contas, será a clássica caçada policial e por fim conseguem localizar Sidi Ahmed, porque ele regularmente liga para a mãe da sua filha para saber delas. E as suas ligações são interceptadas e identificadas. E Sidi Ahmed foi finalmente preso a 12 de janeiro de 2000 pela polícia portuguesa, reforçada por um agente francês. Ele estava prestes para ir para Madrid, para viajar para as Ilhas Canárias, com a passagem no bolso. Ele confessa o seu nome após várias horas de silêncio, mas a história de Sidi Ahmed não termina aqui. Preso, Sidi Ahmed está confinado ao silêncio absoluto. Ele se recusa a falar com a polícia. Não confessa nenhum dos seus crimes. Surpreende a polícia portuguesa ao recusar a extradição para a França. É apoiado pelo governo português, que tem o dever de proteger os presos que cumprem penas mais pesadas no seu país de origem. E Sidi Ahmed está isolado. Não vê ninguém e fica em silêncio durante os interrogatórios oficiais. Mas já a revista Figaro publica a sua confissão na edição de 20 de maio de 2000. Vemos então que um jornalista chamado Aziz Zemmouri conseguiu fazer-se passar por seu cunhado aos olhos da polícia portuguesa. Portanto, eles vêem-se várias vezes e, de acordo com o jornalista, Sidi Ahmed se entrega sem restrições. Desta entrevista emergem a revelação da culpa dos 3 assassinatos, as explicações da sua trajetória e a revelação de uma violação que teria sido vítima Sidi Ahmed aos 9 anos, mas do qual nunca pôde falar. Ele descreve a Zemmouri a sua condição moral, pouco antes dos assassinatos, dizendo que teve um flash e então soube exatamente o que iria fazer. Alguns denunciam uma tentativa de manipulação de Sidi Ahmed, colocando-se em uma lógica dos atos e dos flashes, servindo para sustentar uma tese da sua irresponsabilidade. De qual forma ele não toma os medicamentos que lhe dão na prisão, mas vende para sobreviver. E a 28 de junho de 2000, enquanto toda a Europa estava com os olhos fixos na meia-final do Europeu, entre a seleção de França e a de Portugal, Sidi Ahmed põe fogo no colchão da sua célula e morre sufocado pelo fumo, na prisão de Caxias. Sidi Ahmed, resala, portanto, nunca será julgado pelos 3 crimes de que é acusado. Certas pistas, as suas revelações, alguns vestígios de ADN encontrados nas vítimas não deixam margem para dúvidas quanto à sua culpa. Se gostaram, inscrevam-se, metam um like e façam um comentário. Até ao próximo vídeo. Obrigado.